poxa, viver as cores é... As cores, assim, não sei, elas estão dentro do Evangelho, mas foi necessário que Yara ter essas ideias para ficar mais fácil, mais claro, mais próximo da gente. A vivência das cores, para mim, principalmente, está sempre no amor, né? Viver o vermelho é ter essa, não só dividir os bens materiais, mas também dividir os seus sentimentos e suas alegrias, tristezas e tudo que você vive no dia, né? Que uma vez a gente foi para um congresso internacional e nos conhecemos lá, porque somos de estados diferentes e meio distantes. E nesse congresso eu levei um brinquedo do qual eu era bem apegado, eu gostava muito e brincava muito com ele nos intervalos do encontro e tudo mais. Aí ele também conhecia o brinquedo e começou a gostar do brinquedo também e perguntou se não tinha como arranjar um para ele ou vender mesmo o meu para ele. E eu sempre dizendo que não tinha como, porque a gente morava longe e tudo mais. Aí chegou uma hora que eu decidi me desapegar do meu brinquedo porque ele não estava sendo mais amor pra mim. Eu acho que o vermelho é a melhor forma de você viver aquela frase que todos sejam um. Por quê? Porque, cara, tu faz a comunhão do que é teu com a comunhão do que é do outro. E, assim, Pra mim é surpresa. isso pra mim foi um grande ato da parte dele, né? Eu também não estava esperando receber aquele brinquedo, que era um cubo mágico, né? Eu estava esperando comprar e tudo mais. E aí eu pensei, poxa vida, né? O cara desapegou e o que eu posso fazer pra isso, né? Com ele, né? Aí eu andava sempre com um instrumento que eu sempre ando, né? Que é uma gaita. E pra todo lugar que eu ia, pra cima e pra baixo com ela, que pra mim também tava se formando um apego, né? E ele também toca outro instrumento, tem noção de música. Eu falei, não, seria legal, né? Então, no momento que ele me deu o cubo, assim, eu fiquei feliz. Eu dei pra ele também a gaita. E assim nós vivemos essa experiência, né? Do vermelho, de compartilhar. E o que vem depois disso é excesso, não é fundamental. Então, eu acho assim que, por exemplo, ter um videogame, ter um computador, ter um iPad, ter umas coisas assim, bastante roupa de marca e tal, é legal e tal. Não tem problema, eu acho que ter, mas o interessante é assim, você colocar Deus em primeiro lugar e o resto, você é aquele negócio, você não ficar apegado e alienado àquilo. Você fonge em três de verdade, acho que suas ações já chamam por si. Você não precisa ficar tentando difundir, tentando falar com as pessoas. Acho que se você viver o amor sempre, em todo lugar, você acaba conseguindo pessoas que se interessem por isso sem você precisar falar muito. A experiência que eu tenho boa mesmo é que eu tenho vivido até hoje, né? Ainda não acabou. Que é na minha escola com meus amigos, que lá não é muito diferente das outras escolas, que é tudo dividido em vários grupinhos. E eu sou o tipo de pessoa que não se envolve só com um grupo, eu me envolvo com vários a fim de tentar socializar com todo mundo. E acabou que em vários desses grupos tem aqueles amigos que começam a criticar os outros que não conhecem bem. Aí as pessoas eu fiquei um pouco chateado com isso porque, poxa, eu conheci os dois e tô no meio ouvindo falar mal deles, aí eu comecei a ajudar eles a defender um e o outro em cada grupo que eu participava. Só que aconteceu uma coisa engraçada que um amigo que eu defendia, ele chegava pra mim e falava assim, pô, Manel, você tem que parar de tentar proteger o outro, cara, ele é defeituoso mesmo, para de proteger o outro. E ele mesmo era criticado pelos outros, eu sei, pô, será que eu falo pra ele que, cara, você é o que mais é criticado aqui, você é o que tem mais defeito. Só que eu tentei amar ele e mostrar pra ele que, não, cara, os outros podem errar e assim eu vou tentar ajudar todo mundo. A gente foi fazer uma experiência de férias, assim, lá em Lopiano, né?
E a gente passou praticamente um mês lá. E, assim, eu já tinha estudado as cores, já sabia o que era bem, assim, mas, sabe, eu nunca tinha experimentado, assim, um amarelo. Você, no ideal, você está tentando transmitir o amor para os outros. Então, você está tentando amar. Mas esse amor vem de Deus. Então, para você transmitir Deus, é necessário, primeiramente, você ter Deus. Não é que eu fazia muitas experiências, assim, sabe? E lá eu senti que eu cresci muito, muito em relação ao amarelo. Que eu aprofundei muito na cor, assim. E isso foi bom que eu voltei e pude aprofundar aqui também em unidade. Conforme você vai aprofundando cada vez mais o seu relacionamento com Deus, ele vai se tornando cada vez mais um amigo para você, alguém com quem você conversa, com quem você desabafa. Acho que conforme cada vez mais vai ficando mais profundo o seu relacionamento com Deus, mais fácil vai ficando de lidar com todos os problemas e as situações. Se você fala com Deus numa oração, ou se você conversa com Jesus numa outra pessoa, é a mesma coisa. Então, ele vai acabar te entendendo, vai acabar fazendo um em você, e a outra pessoa também vai ver Jesus em você, né? E você vai chegar lá em cima e Jesus vai falar assim: ah, você pode entrar, a gente era muito amigo, já conheço você há muito tempo. Agora o outro vai chegar e vai falar assim: ah, você eu não conheço. Daí ele vai falar: mas como assim eu falava tanto de você, mas você falava de mim, não comigo? Seu espírito e seu corpo, embora estejam unidos, eles são de diferentes formas. No espírito você preza a castidade, no teu corpo tu preza a virgindade. Que eu acho que tem tudo a ver com a vida Zen, que é você se abandonar, né? Porque se eu fico, acho que ligado a mim, ao meu prazer, ou às coisas da vida, assim, fica mais difícil de eu me entregar totalmente ao amor ao próximo, né? E a Deus. Então eu acho que a pureza tem totalmente a ver, assim, você se abandonar totalmente, porque quando você se abandona, você está puro e aí você está mais fácil você se entregar totalmente ao amor e amar concretamente as outras pessoas. Uma coisa que dá pra você amar nas pequenas coisas. Por exemplo, eu tento fazer a experiência nas pequenas coisas, como por exemplo quando você vai no banheiro, de limpar o vaso, de pegar os papéis que outros deixaram no chão. Nós, os genes, principalmente da parte masculina, é que geralmente voltando para a parte de limpeza, os encontros masculinos, se não tiver ninguém para cobrar, vocês devem ter percebido, se não tiver ninguém para cobrar a limpeza, a gente não vai praticar a limpeza com muita força. E todo mês de dezembro, a empregada que cuida lá de casa, ela vai viajar, volta lá com a família dela para passar o final de ano com a família. E fica eu e minha mãe em casa sozinhos para cuidar da casa, limpar, fazer comida e tudo mais. E toda vez que eu vou sair, minha mãe trabalha o dia todo, eu fico sempre o dia todo sozinho em casa. E sempre quando eu vou sair, lá para umas 6, 7 horas, encontrar algum amigo, coisa assim, penso, me programar antes para eu cuidar da casa, deixar tudo em ordem para quando minha mãe chegar em casa, ela ver que tá tudo certo e ela poder descansar. Então, saio umas 6 horas, penso, começo a me arrumar umas 4 horas, 5 horas estou pronto, aí depois começo a passar uma vassoura em casa, arrumo meu quarto, lavo a louça. Porque assim, sei que minha mãe fica feliz, muito feliz quando eu começo a ajudar em casa e fica tudo certo quando ela chega. Também teve uma experiência que eu fiz aqui, uma experiência pequena também, aqui no Encontro Gen que a gente está tendo aqui, em que eu voltei para escovar os dentes e daí lá no quarto não tinha mais ninguém. Aí eu olhei e tava tudo bagunçado, cama de todo mundo. Aí, ainda lembrando que eu era o azul da minha unidade, eu, sei lá, arrumei a cama de todo mundo.
Deus em estudar, mesmo que, putz, estudar é coisa chata. Faz meio ano atrás, né, metade de 2011, eu cheguei da Espanha, que eu tava morando lá. Aí, lá eu não tinha uma matéria, né. Aí eu cheguei aqui no Brasil, aí na primeira prova que teve dessa matéria daí, eu tirei uma nota muito baixa. Sabedoria, acho que para você entender o que o outro pensa, a espiritualidade do outro e fazer isso com ele assim também. Porque todo mundo é diferente, não existem pessoas iguais, não existe uma espiritualidade completamente igual. Às vezes as pessoas têm valores que você não tem. Aí, quando tinha prova em dupla, ninguém queria fazer a prova comigo, né? Porque já sabiam que era, assim, mal nessa matéria. Mas só que aí, eu, tipo, procurei ajuda, né? Eu falei pro meu pai o que estava acontecendo. Aí meu pai falou que poderia tentar me ajudar nessa matéria. Aí meu pai foi, me ajudou nessa matéria e ele estudou comigo e tal. Aí na próxima prova que teve, ninguém queria fazer comigo. Aí eu tive que fazer sozinho, né? Aí foi a prova que eu tirei 10. O único da sala a tirar 10. Né? Aí tipo, todo mundo ficou, ele colou. Ele colou mesmo, né? Aí na próxima eu continuei assim, estudando essa matéria. Aí foi só de 8 pra cima. A maioria das pessoas fica com uma imagem ruim na internet justamente porque tem muitas pessoas que usam ela mal e a minoria usa ela de uma forma correta, eu acho. Não dá pra falar assim se a internet é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ela está relacionada a, além de você ter contatos com pessoas longe, realmente acredito que elas precisam estar longe para você ter um contato ativo. Mas você não pode trocar essa amizade virtual, né? Amizade virtual, por amizade verdadeira. Acho que pra você se dar bem na internet, além de controle, precisa desse amor e dessa paciência. Tipo, as pessoas acabam se tornando uma outra pessoa na internet, né? Essas cores é o amor, né? É um jeito mais fácil de chegar no amor. Com mais vontade de amar e vontade de chegar com o cara e falar, tô a fim de recomeçar, tô a fim de amar primeiro, tô a fim de ver Jesus no outro. Que é viver a radicalidade do amor, né? Porque ele engloba, ele resume, né, o que é o amor. Então acho que é isso, é radicalidade e contracorrente com tudo. Mas acho que se quisermos melhorar esse mundo, a gente precisa realmente nadar contra a corrente do sistema que esse mundo é regido e mudar de uma vez por todas.